Olá, alunos da oitava etapa da Educação de Jovens e Adultos. Sejam bem-vindos a esta aula. Eu sou o professor Renato Souza, do componente curricular Ensino Religioso. Vamos ver agora qual é o objeto de conhecimento desta aula. Aula de número 5, objeto de conhecimento, princípios e valores éticos. Detalhamento, o respeito à vida e à dignidade humana. A bioética, o aborto, a eutanásia, suicídio, mutilação, cuidado do idoso, entre outros. Ética e construção de um projeto de vida. Então agora, meu caro aluno, minha cara aluna, você se organiza, se concentra, organiza o seu material, presta atenção no professor que a nossa aula vai começar. Olá, alunos da oitava etapa da Educação de Jovens e Adultos, bem-vindos a esta aula de ensino religioso. Hoje nós vamos ver dois temas bem interessantes que têm tudo a ver com a nossa vida, com a vida das pessoas com as quais nós convivemos, com a vida na sociedade em que nós vivemos, no país em que nós vivemos, nas nossas comunidades, dos nossos municípios. Primeiro nós vamos ver a bioética, o que trata a bioética, o que é isso de bioética. Vamos ver como ela está muito presente na nossa vida, como ela é um tema muito recorrente nos meios de comunicação social, nas redes sociais. Depois nós vamos entrar pelo projeto de vida, como último tema desta aula. Vamos lá. Então vamos entender um pouco essa questão da bioética. Um dos temas bastante abordados no âmbito religioso é o tema da bioética. Mas você sabe o que é bioética? O que ela significa? Como ela surgiu? Como que esse tema vai parar nos debates, nas conversas, nas relações entre as pessoas, na vida de cada um de nós? Vamos ver agora como é que isso acontece. Primeiro, vamos ver aí o que é bioética. A palavra bioética, ela tem origem no grego, duas palavras gregas, uma expressão grega, bios, ethos. Bios é a vida no sentido animal, fisiológico do termo, é o corpo físico, a matéria, são os seres vivos. Ethos é a conduta moral, a ética, também essa palavra ethos dá origem à ética. Então, o que seria a bioética? A grosso modo, a bioética é a ética da vida, a ética dos corpos, a ética que envolve a saúde, os métodos, os processos científicos, os procedimentos médicos, a relação da humanidade com a ecologia, com a questão climática. Nós vamos ver isso tudo ao longo da aula. Vamos lá aqui para o próximo texto do meu lado. Diz assim: a bioética é um campo, uma área do conhecimento que se preocupa com a preservação e o cuidado da vida e com a dignidade integral dos seres humanos. Olha só, com a dignidade total dos seres humanos. Essa área do conhecimento envolve outros saberes, ou seja, outras áreas do conhecimento. Por isso é considerada um saber interdisciplinar. E nós vemos aí 4 das principais áreas que compõem a bioética, das principais áreas do conhecimento que compõem a bioética. A saber, a biologia, que é uma ciência que se estuda no ensino médio, o direito, a questão das leis, da jurisprudência, essas coisas. A filosofia, que também é um componente curricular estudado no ensino médio, mas que perpassa toda a vida do ser humano. E olha só, a religião. Bioética está ligada ao nosso componente curricular. Perpassa também a religião e as diferentes teologias das religiões, A leitura que as religiões fazem a partir de sua teologia da vida humana, da vida do planeta, da relação do ser humano com a natureza, com a ecologia. Olha que interessante. Então, a bioética ela é um campo do conhecimento bastante amplo e que dialoga
com outras áreas do conhecimento, que busca também luz em outras áreas do conhecimento para poder levar adiante a sua reflexão e as suas conclusões, não é? Vamos ver como surgiu essa questão, essa coisa de bioética, né? Como surgiu a bioética? Olha aí na cartela. A bioética surgiu na segunda metade do século XX, devido ao grande avanço da medicina e das ciências, que tiveram um grande desenvolvimento na melhoria da vida humana e na promoção do conforto das pessoas, bem como na utilização de cobaias vivas, humanas e não humanas, em suas pesquisas. Olha só, no século XX, na segunda metade do século XX, a humanidade vive aí um processo de grandes avanços na medicina, nas ciências, né, na área científica, mas é preciso o quê? É preciso se descobrir os limites éticos e morais que essas descobertas, esses avanços científicos possuem. Não se pode avançar cientificamente sem observar as consequências éticas e morais desses avanços, as implicações que esses avanços vão trazer para a vida das pessoas, para a vida dos seres vivos, para a vida do planeta. É preciso sim avançar, desenvolver a ciência, melhorar a vida do planeta, não só da humanidade, com os avanços científicos, mas, sobretudo, não se pode descuidar dos limites e das consequências éticas desse desenvolvimento. É preciso desenvolver com responsabilidade. Nós ainda temos uma cartela sobre isso. Com esses avanços, muitos médicos e cientistas religiosos, em momentos de dúvida e de crises éticas e morais, recorreram a seus líderes espirituais para buscar luz e discernimento. Olha aí, em momentos críticos, em momentos em que a dimensão profissional, momentos em que o avanço científico se choca com os princípios éticos e religiosos dos cientistas, lembrando que há sim vários cientistas no mundo que professam uma religião. Né? Quando há o choque desse avanço com esses princípios éticos e religiosos, muitas vezes esses cientistas vão buscar o conselho de seus líderes religiosos, de seus líderes espirituais, né? O que fazer diante desses dilemas. Né? Então, esse diálogo da ciência com a religião vai ajudando a moldar o que a gente entende hoje de bioética. Vamos ver a próxima cartela, ela vai aprofundar um pouco isso. Foi assim que, aos poucos, as religiões foram se aproximando das ciências modernas e procurando entender os processos científicos. Olha, foi nesse diálogo que religião e ciência foram se reaproximando, foram se conhecendo, se olhando mutuamente, né? E foram superando algumas divergências que há entre cientistas e religiosos. Apesar desse movimento, as relações entre religiões e ciências modernas nem sempre foram pacíficas e amistosas. Né? Muitas vezes, em nome do avanço científico, os cientistas, as empresas farmacêuticas, farmacológicas, elas vão passando por cima de questões éticas, não vão se preocupando com a vida das pessoas, não vão se preocupando com as cobaias vivas e vão passando por cima dessas questões. O que elas querem? Avançar cientificamente. As empresas e indústrias farmacêuticas, farmacológicas, os comércios desses produtos querem lucro. Então, em nome do lucro, vão passando por cima de questões éticas, mas o ser humano ele é um ser ético, ele é um ser moral por natureza. Então, essa questão moral ela vai sempre estar presente diante desses avanços científicos. Né? Vamos ver agora a abrangência da bioética, né, e sua importância no mundo. Esse debate, essa reflexão ética, até onde as ciências, o avanço científico pode ir. Né? Vamos dar uma olhada. A bioética apresenta-se como uma área de conhecimento importante para a humanidade,
Sua reflexão ajuda o ser humano a evoluir sem se desumanizar. Um dos debates, uma das luzes que a bioética traz sobre o desenvolvimento, a evolução científica na humanidade é essa: o risco de, ao desenvolver cientificamente, o ser humano se desumanize. De certa forma, é o que acontece nessa dimensão industrial, empresarial, comercial do avanço científico, aonde as empresas, as corporações, as multinacionais farmacológicas que lidam com esse comércio, com a fabricação e comércio de substâncias, de medicamentos e de instrumentos medicinais, científicos, acontece. Essas empresas se desumanizam, não estão pouco preocupadas com o ser humano, elas querem vender, elas querem lucrar, elas querem enriquecer. Então, a busca desmedida pelo enriquecimento desumaniza as pessoas, né? Em nome de dinheiro, pelo dinheiro, por causa do dinheiro, as pessoas cometem os atos mais absurdos, mais bárbaros, mais desumanos. E a bioética coloca essa reflexão, né, e faz esse apelo: não se desumanizem, mas lembrem-se dos princípios éticos. Lembrem também quem é religioso, lembre também dos seus princípios religiosos ao desenvolver suas pesquisas científicas. É muito forte esse apelo da bioética. Vamos lá para a próxima cartela? A bioética ajuda a conter, olha aí, nós acabamos de falar um pouco, né, mais ou menos essas primeiras palavras estão conectadas com o que acabamos de explicar. A bioética ajuda a conter possíveis abusos e excessos que se possam cometer no campo da pesquisa científica, da medicina e das relações com o meio ambiente. Então, a bioética ela ajuda, ela traz luz sobre aquilo que pode se tornar um abuso, uma busca desmedida pelo lucro, pelo poder, né? A ganância humana, né? Esses contravalores que tornam o ser humano um predador, alguém que busca, sem pensar nas consequências, o lucro, o poder, né? A superioridade sobre outros seres humanos e sobre a própria vida. Vamos ver agora alguns dos temas mais recorrentes da bioética, os temas que a bioética estuda. Temos aí uma relação, vamos comentando um pouquinho brevemente. A eutanásia e o suicídio assistido. Tema muito polêmico, um tema em que as religiões elas vão debater muito ali com a ciência, né? Até que ponto uma pessoa pode ser mantida no hospital, sua vida pode ser mantida de forma artificial com a ajuda dos aparelhos, né? Ou até que ponto uma pessoa tem ou não tem o direito de pedir a própria morte quando ela sofre aí uma doença terminal, né, que a faz sofrer muito, que lhe causa muita dor, muito sofrimento. Será que ela pode ou não abreviar a sua própria vida? Ela pode escolher ou não, né? É o que a gente chama de suicídio assistido. Isso é um debate, isso é muito polêmico, né? O consentimento informado da pesquisa, em pesquisa, né? São as pessoas que vão participar de pesquisas científicas, que vão às vezes dar os seus dados, falar de questões às vezes até muito pessoais, muito íntimas, né? Quando se trata de pesquisas, sobretudo em relação à saúde humana, à vida humana, né? Então, até que ponto as perguntas, até que ponto essa pesquisa pode ir na intimidade de uma pessoa? Está ligado também com o próximo, a privacidade, dados de saúde. Até que ponto os pesquisadores podem invadir os dados de saúde de uma pessoa doente, né? Então, tem um limite. Por quê? Porque quando eu estou com o meu médico, ali tem um segredo. Eu estou abrindo minha vida, eu estou me expondo para aquele profissional, né? Então, até que ponto a ciência, a pesquisa pode entrar ali naquela intimidade, né? Naquele pacto ali que há entre o médico e seu paciente. Vacinação e saúde pública. A importância de se vacinar as pessoas,
né, e com a vacinação, a promoção da saúde pública, né, de uma sociedade saudável. Vamos continuar aí com a relação. Acesso a cuidados de saúde, acesso ao sistema de saúde, acesso aos tratamentos de saúde. Essa dimensão ela já atinge aí o governo, né, a questão governamental, né? A bioética faz exigências aos governantes que promovam o acesso a tratamentos de saúde, a medicamentos, sobretudo para aquela parte da população mais vulnerável, mais fragilizada, mais empobrecida, né? E ao mesmo tempo que esse acesso ele resguarde a privacidade das pessoas, né? Muitas vezes um morador de rua procura o sistema público de saúde e ele, mesmo sendo morador de rua, em momento nenhum se diminui em relação às outras pessoas, ele também tem direito à sua intimidade, à sua privacidade, ao seu atendimento, ele também tem direito de acesso aos medicamentos de forma gratuita. Não pode haver distinção nesse tratamento, né? Isso é muito importante, gente, é muito importante. A ninguém deve ser vetado acesso aos cuidados de saúde. A inteligência artificial na medicina. Até que ponto a inteligência artificial pode ajudar no desenvolvimento da medicina? Pode ajudar no trabalho dos médicos, dos enfermeiros, dos pesquisadores? Até que ponto a inteligência artificial vai substituir ou não o ser humano no exercício da medicina, da ciência, né? Das ciências que estão ali presentes nos laboratórios, né? Até onde ela pode ir na sua ajuda. Isso é importantíssimo. A saúde mental e a estigmatização, o cuidado com as pessoas que têm a sua saúde mental fragilizada, né? No Brasil já há algum tempo se acabam com os manicômios, né? E se democratiza, se populariza, se dá um acesso melhor às pessoas que têm sua saúde mental comprometida e também chama a família à responsabilidade. A família tem obrigação com aquela pessoa que tem sua saúde mental comprometida. Não pode simplesmente largar ele no hospital e deixar lá e esquecer que aquela pessoa existe. Não, a família tem responsabilidade com aquelas pessoas. As mudanças climáticas, outro tema muito polêmico. A preservação da natureza, o desenvolvimento de uma sustentabilidade responsável que promova o desenvolvimento da humanidade, mas ao mesmo tempo a preservação da natureza e dos recursos naturais. Esse é um tema que muita gente se aborrece quando se fala sobre isso, né? Sobretudo as pessoas que lucram com a extração, a exploração dos recursos naturais. Mas é preciso explorar esses recursos de forma responsável, né? Os recursos naturais não são infinitos. E uma vez que eles vão acabando, eles vão fazendo falta, eles vão comprometendo a vida do planeta. Olha aí quantos temas, quanto assunto, quanto conteúdo tem a questão da bioética. Isso é para a gente refletir um pouco. Infelizmente, o tempo não nos permite nos aprofundarmos em cada um desses temas, mas tem muita coisa aí para ser refletida. Um outro assunto, um outro tema desta aula é a questão da ética e da elaboração de um projeto de vida. Olha só, é um tema muito importante. Você, aluno de EJA, que procura ter um projeto de vida, procura planejar a sua vida de forma responsável e também a seus filhos, seus netos, orientá-los na construção do próprio projeto de vida. Isso é um tema muito importante. Vamos lá. O que é um projeto de vida? Um projeto de vida é um plano estruturado que cada pessoa cria para refletir sobre quem é, o que quer ser e quais os caminhos seguir para alcançar seus objetivos e aspirações para o futuro. A palavra projeto já significa esse planejamento para se fazer algo mais adiante, no futuro. E um projeto de vida é justamente esse
planejamento da nossa vida, esse ordenamento, essa ordenação da nossa vida em vias de se alcançar um objetivo. Mas é preciso traçar bem esse objetivo, escolher bem, delimitar bem e, sobretudo, planejar bem a caminhada até esse objetivo de vida. Vamos avançar um pouquinho? Planejar o futuro requer estabelecer objetivos e ser fiel aos princípios e valores éticos que regem nossa vida. Fazer escolhas conscientes e harmonizadas com a ética de uma vida honesta e digna. Então, nosso projeto de vida ele tem que ter uma sólida, um forte alicerce ético, moral. Vamos mais um pouquinho. Vamos avançar mais um pouco. Pensar não só no eu, mas no nós, pois a minha vida está conectada à vida dos outros. Olha só que interessante, a minha vida está conectada. Então, quando eu faço um projeto, eu não posso pensar só em mim, mas eu também preciso do meu projeto ter uma parte, ter uma conexão com a vida das outras pessoas. Quer eu as conheça, quer não, mas eu sempre vou estar conectado a outras pessoas. Vamos lá ver agora as etapas do projeto de vida? Há 3 principais etapas para se elaborar um projeto de vida. Estas etapas estão interligadas e precisam ser trabalhadas em continuidade. São elas, vamos ver aqui no mosaico, olha, mosaico dividido em 3 colunas. Vamos entender cada uma delas. Em primeiro lugar, o autoconhecimento, processo necessário para responder à pergunta: quem sou eu? O autoconhecimento vai muito mais além de reconhecer a própria imagem no espelho ou numa foto. O autoconhecimento é algo muito mais profundo. Percebe-se a pessoa, ela se percebe como um ser único frente a outros seres únicos. A pessoa ela se dá conta de sua própria individualidade. E também ela se dá conta da individualidade dos outros e aprende a respeitar essa individualidade alheia. O outro passo, a outra dimensão, a outra parte do projeto de vida, os meus valores, a dimensão ética. Os valores dizem muito sobre nós. Os valores dizem quem somos, como nos vemos, como nos relacionamos. Eles interferem diretamente nas escolhas e decisões que tomamos em nossa vida. Olha como os valores são importantes. Você saber os valores, Ao longo de nossa vida, diante das mais diferentes situações, nossos valores são postos à prova. Os valores nos são transmitidos pela família, pela religião e pela escola, em primeiro lugar. Depois, os ciclos de amizade, a empresa, os colegas de trabalho, a internet, a formação acadêmica se tornam outros transmissores de novos valores. Olha que interessante. E a terceira etapa do projeto de vida é o meu projeto de vida. Pensar não só no eu, de forma subjetiva, mas pensar também no nós, nos outros, de forma coletiva. Porque não ter um projeto de vida ligado a uma comunidade, procurando uma comunidade melhor, mais humana, mais desenvolvida, mais sustentável, um projeto de vida voltado para o coletivo. Isso faz a gente pensar o quê? No que nós somos bons fazendo? Quais as nossas habilidades? Como transformar essas qualidades, essas habilidades em algo que ajude os outros? Quais as principais necessidades da minha comunidade, da minha vizinhança, da minha igreja, da minha família? Que ideias eu e os meus amigos podemos ter para ajudar nossa comunidade diante dessas necessidades? Olha como é importante, Como essas etapas são importantes. Vamos lá, vamos seguir um pouco, E vamos agora ver um vídeo que vai nos ajudar a pensar melhor essa questão do projeto de vida, vai nos ajudar a entender melhor. Vamos lá.
Gabriel é um jovem do interior do Amazonas que está terminando os estudos, mas ainda não conseguiu decidir o que fará da vida depois da escola. Quando ele chega na escola e entra em sala de aula, o tema da aula é projeto de vida. Um tema diferente, algo novo trazido pelo professor de ensino religioso. Muito bem, alunos. O tema da aula de hoje é projeto de vida e a construção do nosso futuro pelas nossas próprias mãos. Alguém poderia me dizer qual o seu plano para o futuro? Os alunos todos se olharam com estranheza, pois foi a primeira vez que um professor lhes fazia esta pergunta sem estar brigando com eles. Mesmo assim, os alunos não foram capazes de responder ao professor. Tudo bem, eu sei que parece complicado responder, pois para responder algo acerca do nosso futuro, é importante antes fazer um exercício de autoconhecimento, ou seja, conhecer-se a si mesmo. Quais os seus potenciais, as suas qualidades, aquilo que você sabe fazer de melhor. Se você ainda não se deu conta do que você faz de melhor, como você vai poder planejar um futuro para você e para as pessoas que são importantes para você? Vamos lá! Puxem na memória de vocês aquilo que vocês acreditam que seja uma qualidade, algo bom que vocês fazem bem. Ser bom em uma disciplina, ajudar os colegas com dificuldade, construir coisas, cozinhar, artes manuais, organizar as equipes de trabalho aqui na escola. Não sei, isso é com vocês. Só vocês podem fazer isso. O aluno foi dando mais voltas e lembrou-se da igreja e de como ele sabia lidar com os adolescentes um pouco mais jovens do que ele. Como ele conseguia organizar aqueles garotos para ajudar as famílias a suspenderem as coisas dentro de casa no período da cheia do rio, ajudar com a limpeza dos terrenos baldios de sua comunidade. Além disso, é importante ver aquilo que cada um de vocês valoriza, ou seja, os valores, os princípios que vocês escolheram para a vida de vocês. Isso é importante para que vocês pensem e elaborem o projeto de vida de vocês. Professor, será que algo que a gente já faz na escola ou em casa mesmo pode se tornar um projeto de vida? Claro, Gabriel. Só precisa dar um formato maior. Pensar em como atingir um público maior. Um público que, de repente, não vai à igreja ou à sua casa. Como chegar nessas pessoas? E o mais importante, baseando em suas qualidades, o que fazer com essas pessoas? Gabriel saiu cheio de ideias daquela aula. Já não era o mesmo aluno que chegou naquele dia, cheio de desânimo e sem saber o que fazer da vida. Ele deu a si mesmo uma missão, um propósito, e dali nasceria o seu projeto de vida baseado em ajudar outras pessoas nos momentos de dificuldade. A aula foi um pontapé importante. Agora é com o Gabriel. Baseado nas futuras aulas, como o apoio do professor e quem sabe de outros colegas, como ele iria elaborar e colocar em prática um projeto que ajudasse um maior número de pessoas em sua comunidade. Então, caros alunos, aí nós vimos nesta aula a importância da bioética, do projeto de vida e como esses temas estão bem atuantes, estão bem presentes na nossa vida. Muito obrigado pela atenção de vocês e até o nosso próximo encontro.